Fala, querido aluno, querida aluna, eu, professor Ítalo Trigueiro, meu amigo Pedro Evaristo, viemos trazer para você super dica de geografia e matemática. Matemática para vocês. Moçada, dicas sobre o quê? Cartografia, escala, ok? A escala você lembra sempre que é uma relação entre o tamanho real e o tamanho gráfico, não é isso, Pedro? Exatamente, é interessante porque a gente entra no conceito de razão, Trigger, e quando a gente estava conversando aqui nos bastidores, dizendo assim, que basicamente o que é uma escala? É a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. A gente pode entender, quando você coloca lá uma escala de 1 para 10, o que é que significa uma escala de 1 para 10? Que inclusive, Triggerão, é uma escala pequena ou uma escala grande? É uma escala grande. É uma escala grande, né? Lembre-se que na cartografia as escalas grandes, elas são usadas para mapear plantas, ok? Vão até 1 para 10 mil. As escalas médias, elas são usadas para cartas, de 1 para 20 mil até 1 para 250 mil. E as escalas pequenas, elas são usadas para mapas, acima de 1 para 1 milhão. Aí é interessante a gente entender assim, o que é 1 para 10? 1 para 10 é que o tamanho real do objeto é 10 vezes maior do que o tamanho que está desenhado. Pedro, eu ouvi falar uma vez que é sempre 1 centímetro do papel são 10 centímetros reais. Na verdade não, gente, pode ser 1 polegada para 10 polegadas, pode ser 1 metro para 10 metros, só que 1 metro, né, Trigger? De papel. É maior do que o tamanho do próprio papel que você está vendo, aquela planta, ou aquela carta, ou aquele mapa. Outra coisa que eu estava conversando aqui com o Trigueiro, muito interessante, é que 1 para 10 mil, quando você coloca 1 para 10 mil, é mais ou menos a altitude, 10 mil metros, Trigueiro, é mais ou menos a altitude que um avião passa sobrevoando uma cidade. Então, se você estivesse no avião olhando para uma cidade, a imagem que você ia ver era uma escala de 1 para 10 mil. Exatamente. E aí você consegue ver nessa escala de 1 para 10 mil uma cidade. Imagina só se eu quisesse ver, por exemplo, uma região inteira. Eu teria que ganhar mais altitude ainda. E imagine se eu quisesse visualizar um país inteiro. Como é que eu faria? Aí, quer dizer, você vai, ao mesmo tempo que vai aumentando o denominador, quanto maior o denominador, ou seja, quanto maior a altitude, na verdade, menor o resultado. Por isso que a gente diz que essa escala aqui é uma escala pequena. Porque a pessoa, puxa, Pedro, 1 para 1 milhão é pequeno? É, porque quanto maior o denominador, menor o resultado. E aí você vai ter uma redução na riqueza de detalhes, ou seja, o que vai diminuir são os detalhes que você está vendo. Beleza? E isso acaba sendo cobrado tanto em prova de geografia como em prova de matemática. Então fica a dica, valeu demais, até a próxima. Forte abraço para todo mundo, moçada. Para o alto e avante. Valeu, Pedrão. Show de bola.